Boa noite. Oi, Marisol, tudo bem, meu amor? Pepe, Pamela, vocês estão ouvindo bem? O som tá legal? Hein? Diz pra mim se o som tá bom, por favor. Oi, Maria. Vamos esperar só um pouquinho para esperar as pessoas entrarem. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. É minha primeira live, estou uma pilha. Que bom. Diga aqui para mim se vocês gostaram desse título. Pequenos hábitos e grandes mudanças. O pessoal lá do Zenaide entrou lá do Conhecimento Contínuo do Ser. Obrigada, Zenaide. Obrigada, amor. Conhecimento Contínuo do Ser é um espaço onde eu fiz dos meus cursos eu fiz lá, uma das minhas graduações. E a filial agora está funcionando no Recreio também, tá? Então, para vocês poderem saber. Minha irmã entrou. Boa noite, amores. Então, olha, eu vou esperar só até 8h10, tá? E a 5 minutinhos a gente começa. Só para poder dar um tempinho para as pessoas poderem entrar. Escrevam aqui para mim o que vocês esperam dessa live. Com esse título, o que vocês esperam dessa live? Só para eu saber se eu posso corresponder à expectativa de vocês. Essa live vai ficar gravada, tá? Aqui pelo Instagram. Porque teve gente que não vai conseguir entrar, ver, vai ficar gravado. Oi, filho. Minha netinha tá me vendo? Boa noite a todos. Bom, falta um minutinho para as 8h05, para a gente também respeitar as pessoas que já entraram, né? Bom, só para vocês poderem saber, deixa eu dar um aviso aqui. No final da live eu vou disponibilizar um e-book, tá? Para quem quiser. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer isso para poder entregar esse e-book para vocês, tá? Porque eu vou dar no finalzinho algumas ferramentas, algumas técnicas para que vocês possam aplicar no dia a dia. Então, para que vocês não fiquem nervosos de não anotar e tudo, eu vou fazer um e-book e disponibilizo esse e-book para vocês, ok?
A minha nora tá falando que a minha netinha já tá dormindo. Obrigada, muito obrigada, amores. Preciso sim, estou nervosa. Na verdade, assim, né? Então eu vou começar, né? Porque eu vou falar um pouquinho, né, de mim, me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Adriana Braga. Eu sou, hoje em dia, eu sou terapeuta holística, trabalho com algumas técnicas energéticas, mas a minha formação é de professora de matemática. Eu lecionei durante 28 anos em sala de aula, mais 2 anos fazendo em sala de na faculdade, né? Fazendo quando eu vou me formar. E ao todo, então, são 30 anos. Eu continuo ainda no Estado, trabalho também como professora de matemática do Estado, mas do particular, realmente eu fiz uma transformação na minha vida. Ano passado, eu pedi demissão, agora em 2021, finalzinho de 2021, eu pedi demissão para poder realmente fazer aquilo que eu quero. Né? Eu sempre gostei de ensinar, mas não estava vendo mais sentido para mim ensinar matemática. Eu amo matemática, né? Mas eu acho que eu queria ir algo a mais. Eu queria poder ensinar algo que realmente as pessoas estão necessitando agora. Que é conhecer um pouquinho, ter o autoconhecimento, ter esse controle, poder alcançar algumas possibilidades que às vezes a gente não consegue enxergar. E aí eu fui por esse lado da física quântica. A física quântica entrou na minha vida há 3 anos. O primeiro curso que eu fiz foi o curso chamado Barra de Axis. E realmente foi, assim, transformador. Para vocês terem noção, eu fui fazer o curso de Barra de Axis sem ter feito nenhuma sessão de Barra de Axis, só pela curiosidade. E para mim foi o máximo. O máximo porque nesse curso é um curso fantástico. Enfim, eu explorei um outro lado que eu não conhecia e amei. E quem entra nesse mundo não volta mais. E aí depois do curso de Barra de Axis eu fiz uma formação de transpessoal, terapia transpessoal transcendental. E aí depois fiz mais 2 cursos de barras. Para poder ser facilitadora você precisa fazer 3 cursos. Então fiz mais 2 cursos, fiz 4 níveis de Reiki, fiz Theta Healing, fiz mesa radiônica, enfim. Trabalho também com os óleos essenciais da doTERRA, sou aromaterapeuta. E toda essa parte ligada à parte emocional, à energia, gente, eu mergulhei fundo. E tenho muitos projetos para esse ano. Né? Então a escola eu tive que deixar um pouquinho de lado e esse ano eu estou como só professora do Estado e terapeuta holística e energética para vocês. Tá? Tenho vários planejamentos para esse ano, propostas que eu quero colocar em prática. E uma delas, o meu desafio foi hoje, começar a fazer lives. Porque aí vocês podem falar assim, mas ela é professora, é fácil. Não, não é fácil não. Não é fácil não, apesar de que a gente teve 2 anos aí de ter que dar aula online, né? Mas para quem está acostumada à sala de aula, aquele conteúdo, né, que eu já dominava, muito domino, então você fazer algo diferente, sempre o novo dá um pouquinho, né, de frio na barriga. Mas eu tive que sair um pouquinho da zona de conforto. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Tudo que a gente precisa sair da zona de conforto. E isso requer medo, requer insegurança, que a gente tem que trabalhar, esse interno. E hoje está sendo realmente um desafio para mim. Vocês estão sendo minha cobaia, vocês aí. Então, gratidão a vocês estarem aí comigo. Espero poder ajudar um pouquinho. Vamos lá, vamos começar um pouquinho. Já deu tempo aí das pessoas que estão entrando, aos pouquinhos vão entrando.
né? Marisol, requer coragem. Vamos lá. Com a ajuda de vocês fica mais fácil. Amores, então, por que eu escolhi esse título? Pequenos hábitos, grandes mudanças. Eu escolhi esse título porque, assim, muitas pessoas estão passando por esse momento e tudo, e estão achando que tem que fazer muita coisa, sabe, para poder mudar. E não é. São pequenas ações que a gente já consegue fazer uma grande mudança na nossa vida. A gente só precisa escolher. A gente precisa realmente saber, ó, eu quero mudar. Então, me ajuda, peça ajuda. E vamos mudar, vamos nesse barco. E não precisa, assim, rios de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para isso. Primeiro, que isso é coisa de outro papo, outra live, isso aí são crenças que têm que ser desbloqueadas, né? E são coisas que não precisa de dinheiro. É você realmente, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que a maioria vocês já sabem. Mas a gente precisa apenas olhar com outros olhos, focar de uma forma diferente. Olhar o mundo com uma outra lente. Tirar aquela lente daquela coisa ruim, da reclamação e ver as coisas de uma outra forma. Mas tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. E se eu puder, com um que seja, fazer a mudança numa pessoa só, eu já vou ficar muito feliz. De eu poder ter ajudado uma pessoa só, eu já vou realmente... Esse é o meu propósito. Eu quero poder compartilhar com vocês novas formas de enxergar esses desafios que a gente tem da vida. Mostrar que existem oportunidades, sim. Só precisa escolher. E que é possível você ser o autor da sua história e escrever, a partir de uma página em branco, escrever a sua história. Que final você quer para ela? Você é capaz, ok? Esse é o meu objetivo. Então, quando eu botei esse título, eu queria acessar vocês dessa forma. Espero que seja isso que vocês estão buscando, né? Então, vamos lá. Já me apresentei, né? Já falei o objetivo. Agora a gente precisa, eu vou seguir uns passos aqui, tá? Uma ordem para o raciocínio. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aí para mim no site, que eu vou tentar ficar olhando aqui para poder ver, tá? Mas eu vou tentar responder sempre que eu conseguir aqui verificar, tá bom? Então, olha lá. Pra gente poder eu começar a falar desses 10 passos, eu preciso que primeiro vocês baixem suas barreiras. Por quê? Porque pode ser que eu comece a falar aqui de uma coisa que pode ser que de cara você vai falar, ih, lá vem ela com essa teoria. Peraí, só um instantinho. Pode ser que não faça. Que não faça sentido de imediato agora para vocês. Mas baixem as barreiras. Deixa eu falar um pouquinho. Pensa assim, poxa, será que faz sentido? Será que é possível? É uma outra forma de você poder ver. Quem sabe não vai fazer um pouquinho de sentido lá na frente. Então, baixa as suas barreiras, escuta eu falar, para que a gente possa tentar sair de um patamar de julgamentos, tá? Então, olha lá. A gente precisa entender, ou pelo menos aceitar, aquela pontinha lá será, de dúvida, que nós somos seres energéticos e vibracionais. O que significa isso? Ser energético e vibracional. A gente, vocês sabem ondas, né? As energias. Nós somos energia. O que diferencia nós de matéria? A vibração.
É a vibração que diferencia. O universo todo, ele é feito de energia. Energia, ora condensada, que é a matéria, que é a parte densa, e energia que flui. A gente não acredita em energia da sonora, a gente não acredita em energia do rádio. Como é que a gente acessa o rádio? Acessa uma estação, a gente precisa estar conectada naquela estação. Então, nós somos energia. E a nossa vibração, a nossa frequência, é que determina onde a gente vai atingir. A quem a gente vai se espelhar. Quem vai estar junto com a gente. Então, o universo todo é feito de energia. Então, é isso, primeira coisa que eu preciso que vocês baixem suas barreiras para poder tentar acreditar e aceitar é que somos feitos de energia. E essa manifestação chamada de energia, ela pode ser em estado de onda ou ela pode ser em estado condensado. Faz um pouquinho de sentido? Perfeito. Muito bem. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, a gente vibra e a gente atrai tudo que a gente quer. Pensamento é energia. Então, dependendo daquilo que a gente está vibrando, que a gente está emanando, a gente vai receber. Olha lá, nós temos um campo eletromagnético. Tudo que a gente vibra, emana, volta para a gente com a mesma intensidade e a mesma vibração. Então, olha lá, aquela história de fulano, de atingir o outro, não rola. Eu não tenho esse poder para poder atingir o outro. Toda a minha energia, minha frequência está no meu campo eletromagnético. Vai, volta, na mesma intensidade. Então pensa aqui comigo. Se eu ficar o tempo todo reclamando, é isso que eu vou ter. De volta, mais reclamação. Outra coisa, pensa aqui comigo para ver se faz sentido para vocês. O universo, seja lá o que você, essa energia mais poderosa, Deus, o que você quiser chamar, ele não escuta a linguagem dele, não é a linguagem do português. Eu preciso me comunicar com o universo através da emoção. Palavras têm poder, mas não são quaisquer palavras. Você precisa falá-las com emoção, sentindo o que você está falando. Essa é a linguagem do universo. Para que você possa se comunicar, você precisa, não é só ter pensamentos positivos, é ter pensamentos positivos com emoção e visualização. Então, gente, faz sentido para vocês um pouquinho só disso que eu estou falando? Porque se a gente consegue perceber isso, que nós podemos mudar nossos pensamentos, que nossos pensamentos podem criar nossa realidade, a gente muda tudo. Muda tudo. Veja bem, eu não estou menosprezando sentimentos de ninguém. Eu sei que quando as pessoas estão em uma determinada situação de depressão, que já estão realmente se sentindo injustiçadas, né? Pessoas que estão nessa pandemia, a gente sabe que estão sofrendo demais. Eu não estou subjugando os sentimentos, não, nem menosprezando. Eu estou apenas dizendo que é possível sair de uma situação dessa. É possível você modificar a sua energia. Você está numa vibração que não está lá embaixo.
Porque a vibração baixa, a sua emoção, você tá vibrando ruim, você tá com sentimentos ruins, só lá no plano emocional e espiritual tá ruim. E aí isso vai influenciar o seu corpo físico. O físico só vem para dizer, ó, acorda. Em que momento você tá precisando, ó, olhar para você? Olhar lá para o seu interior. Ver como é que estão as suas emoções. O que você tá vibrando? Né? Como é que você tá, o outro tá para você? Como é que você está se comportando, alimentando os seus pensamentos? Faz um pouquinho de sentido para vocês tudo isso que eu estou falando? Hein? Escrevem aqui para mim se vocês tá dando para entender, se faz um pouquinho de sentido isso. Bom, então, com essa perspectiva, entendendo que nós somos energia, que nós podemos vibrar, que nós podemos manter uma frequência boa, para que a gente possa acessar a realidade que a gente quiser nesse plano, eu vou passar para vocês 10 ações simples do nosso dia a dia. Eu vou repetir. Eu tenho quase que certeza que a maioria dessas ações, desses passos que eu vou dar para vocês já conhecem. Mas a gente precisa resumir, a gente precisa falar de novo para ver se a gente acorda. Né? Porque tá do nosso lado ali, muita gente já fala. Mas e daí? Todo mundo fala, mas eu todo poderoso? Não, eu não acredito nisso. Eu não faço isso, eu não preciso disso. Sabe, a gente bota o nosso ego lá em cima. Então, é fácil. Então, não custa. Vamos tentar. Vamos tentar. Faça esse convite para vocês. Ok? Vamos tentar. Então, olha lá. Primeira coisa que eu digo para vocês. Pratique sentimentos nobres todos os dias. Primeiro passo. Pratique sentimentos nobres todos os dias. O que você está praticando todos os dias nos seus pensamentos? Porque é aquele negócio. Vê se vocês concordam comigo. Tudo aquilo que a gente pratica, a gente se torna bom. Muito bom. Você está praticando reclamações? Você vai ser boa nisso. Você está praticando falar mal dos outros? Vai ser boa nisso. O que você está praticando no seu dia a dia? Está praticando alegria? Está praticando saúde? Está praticando bondade, gratidão, aceitação, paciência? Está praticando isso? Que bom, você vai ser bom nisso. O que você está praticando no seu dia a dia? Não pratique coisas ruins, porque você vai se tornar um especialista nisso. Perfeito? Faz sentido? Então, primeira coisa, primeira ação. Pratique sentimentos nobres no seu dia a dia. Todo dia. Todo dia. Segundo passo. Vibre numa frequência de alegria. Isso não é uma coisa que eu vou explicar isso agora, mas eu só vou falar um pouquinho. Nós temos dentro da escala, uma escala de Hanks, David Hanks, nós temos vários sentimentos, né? E essa escala varia de 0 a 1000 Hz, é medida em Hz. E você tem frequências. Você sabe que a frequência chamada frequência dos milagres é a frequência da alegria? A frequência da alegria tem 540 Hz. Ela é maior que a frequência do amor. Amor é 500 Hz.
Então, a frequência da alegria, para você ser feliz, você precisa amar. Então, primeiro você precisa se amar e depois você ser feliz. Vibre na alegria. Todos os dias vibre na alegria. Essa é uma frequência mágica, mágica. Acima da alegria, só tem a frequência da iluminação e da paz. Olha que legal. Então, seja alegre. Seja com as pessoas. É possível, sim. É possível a gente ter momentos de tristeza. Ok. Mas são momentos que têm que ser passageiros. A gente não precisa ficar naquela emoção. Sabe qual é o problema? É que a gente... parece que a gente quer fazer com que o outro... Porque a alegria, ela causa mais... Ela contamina mais. Ela causa mais aquele... Você vai falar com as pessoas... Parece, a gente tem uma crença de que a gente não pode dizer que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente está alegre. O mundo não está assim. Então parece que vai ser uma afronta a gente falar com as pessoas que nós estamos felizes. Deixa isso de lado, isso é crença. Nós temos o direito e o dever de sermos felizes. Então é porque a gente está tão acostumado de chegar perto das pessoas e as pessoas só contarem problemas que a gente acha que isso é normal. Não, não é normal, não. A gente tem que vibrar na alegria, a gente tem que contar coisas boas. Isso não vai ofender ninguém. As pessoas podem estar passando por momentos ruins, sim. Mas cada um tem o seu momento. E não é porque aquela pessoa, seja lá o seu companheiro, seja lá as pessoas da sua família, que estão tristes, é porque você tem que ficar triste também. Não! Vibre na alegria para você poder contagiar essa pessoa também na alegria. Você está fazendo um bem para ela. Perfeito? Faz sentido? Dá para ser feito isso? Dá para pelo menos tentar fazer isso todos os dias? Pensar? Nós não temos que termos a tristeza todos os dias. Não temos. É possível acessar a alegria. Perfeito. Terceiro passo. Não foque nos seus problemas. Não foque. Todos nós temos desafios. Você não vai usar mais a palavra problema. Temos desafios para enfrentar. Que bom! Os desafios são para a gente poder aprender. O que são problemas? O que são problemas? Situações que nós não sabemos como resolver, situações que nós não estávamos esperando. Ok, a gente aprende. Os desafios estão ali para nós aprendermos. Poxa, mas eu não contava com isso. Tudo bem. Então, e agora? O que você vai fazer com isso? Você vai ficar só lamentando? Ai, meu Deus, vai ser sempre a vítima da situação? Não precisa focar nos problemas. Olha lá, o que a gente pede, volta. Eu tô pedindo, eu tô focando no problema. O universo tá assim, ó. Você quer mais? Toma. Quer mais? Ai, que bom. Toma. Não é por aí. Não é. Eu não preciso focar nos problemas. Foca no que você vai fazer com aquilo. Eu tenho que resolver? Ok. O que eu tenho que aprender nessa situação? O que eu tenho que aprender com essa situação? Não saiu do jeito que eu planejei? Ok. Quem sou eu
para dizer que só tinha que ser daquele jeito. Que bom, que infinitas possibilidades eu tenho. Então, para poder encarar e ver de outra forma. Faz sentido? Não foque nos seus problemas. E não vai usar mais a palavra problema. É desafio. Que venham os desafios e eu vou resolvê-los da melhor forma possível. Quarto passo. Seja grato. Seja grato pelas pequenas coisas todos os dias. Adriana, mas olha só, eu já acordei já com uma dor. O que essa dor está querendo me dizer? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Nossa, eu já acordo, já tem tanta coisa para eu fazer. Que bom! Que bom que você tem coisa para fazer. Que bom que você acordou. Que bom que você tem uma cama para dormir. Gente, é só a gente parar um pouquinho e olhar para o lado. A gente não é se comparar. Não, a gente não se compara com ninguém. Mas olha um pouquinho para o lado. Tanta gente só reclamando, só reclamando, só reclamando. E é isso que vai ter mais. Não consegue ver gratidão em nada. Em nada. Sabe por quê? Porque muda, sai um pouquinho daquilo que foi planejado. Sai, aí a pessoa já... Ai, não sei, o que eu faço? Tenha gratidão nas pequenas coisas. Seja grato. Mas não é assim, ó. Obrigada. Não é com coração. Tenha gratidão no seu coração, dentro. E realmente, de fato, tenha gratidão. Deixa eu recusar aqui. Olha só, meus amores. A gente não precisa de grandes coisas para poder ser feliz. A gente está mudando o conceito. A gente precisa só de pouco. E quando a gente atingir isso, ninguém está falando que, veja bem, que eu não preciso pensar mais em querer ganhar dinheiro. Não estou falando nada disso. Estou falando que seja grato com o que você tem todos os dias. Qualquer coisa, a menor coisa. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por tudo, por tudo. Mesmo que seja diferente do que eu estava prevendo. Ok, ok. Quinto passo. Então, seja grato, né? Vibre na alegria, não foque nos seus problemas. Aceite a vida como ela é. A aceitação é a permissão. Como pode melhorar? Eu aceito. E o que eu faço com aquilo? Veja bem, aceitação não é você cruzar os braços, e deixa a vida me levar. Não vou fazer nada, tá tudo bem, a vida é assim, Não. Eu estava prevendo A, mas veio B. Gratidão por ter vindo B. Aceito. O que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho que mudar? Onde eu posso mudar? O que eu tenho que aprender com esse B? Esse é um novo caminho? Ok. Como é que eu vou fazer? Fique na pergunta. Deixa o universo responder. Mas o que eu tenho que aprender? A aceitação é a permissão. Você se permite a explorar novas possibilidades. O universo está cheio de possibilidades. E a gente às vezes foca numa que a gente nem sabe se é melhor pra gente, mas a gente quer aquela.
Sabe aquelas coisas assim que acontecem? Do tipo, por exemplo, o avião. Eu tô com o horário marcado para poder viajar. Mas o avião, ele tá atrasado. E aí eu tô lá reclamando porque eu não aceito. Eu tenho aquele horário. Como é que pode? Eu não vou viajar no meu horário? Como pode isso? E aí eu faço muita coisa, fico naquela energia densa, brigando, e aquilo ali foi um aviso para mim. Não era para eu ter ido. Deixa o avião lá, atrasou, eu cheguei atrasado, perdi o avião. Eu não sei o que vai acontecer. Quantas histórias nós já tivemos disso? Pessoas se atrasam e acabam, infelizmente, não é o momento dela de estar ali, de causar um acidente, ela não foi. Deixa. Larga. Solta isso. Aceita. Ah, Adriana, você tá falando que é fato? Não, gente. Nossa, eu aprendi muito. Muito. E se a gente faz um pouquinho só, pra gente poder, só pra testar como é que é, nossa, você vai ver que você não vai querer voltar. Tenta um pouquinho. Tenta aceitar as coisas do jeito que elas são. Não é você cruzar os braços e não fazer nada da sua vida. Não. Tenha metas. Vai atrás. Mas não se decepcione com a vida. Aprenda. Aprenda a saber o que aquela nova situação está querendo de você. Ok. Tô aqui. O que eu tenho agora com isso? O que eu vou fazer? Sou grata e aceito. Vamos mudar? Por onde agora eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer agora? Ok? Alguma pergunta? Nada? Posso ir adiante? Sexto passo. Seja bondoso e caridoso com você. Com seu corpo. Você hoje já se olhou no espelho de manhã e já viu como você é bonita? Como seu corpo é bonito? Você já fez isso hoje? Peraí, gente, só um instantinho, que tem uma coisa aqui, só um minuto. Ai, meu Deus. Vamos lá, voltando aqui, desculpa. É porque bateram ali na porta. Amores, então vamos lá. Voltando. Você já olhou para você hoje? Já viu como você é bonito? Como você é bonita? Já falou com as suas células? Perguntou para as suas células o que elas querem? Fale com as suas células. Fale com o seu corpo. Deixa eu só ver aqui que tem algumas perguntas aqui. Bom, não consigo ler, não. Depois eu vejo mais. Bom, lá. Fale com o seu corpo, fale com as suas células. Pergunte para elas. Gente, não é bobeira, não. Não é bobeira. Tente fazer isso. Ainda na cama, ao acordar, se abrace. Abrace você. Você é a primeira pessoa que você tem que dar bom dia.
Bom dia, corpo. Bom dia. Não tenha vergonha de fazer isso. Não se critique o tempo todo. Você pode ter feito escolhas erradas. Pode. Era o que você sabia. Mas passou. Ponto. O que agora você pode escolher de novo, se você não está gostando com as escolhas que você já fez? Não fique se criticando. Porque eu só faço coisas assim, porque... Você teve seu momento. Se de repente agora você quer pensar de uma outra forma, ok. Se perdoe daquele momento que você pensou daquele jeito. E perdoe o outro. Perdoe o outro também. Então, eu já entrei, estava falando do ser bondoso e já fui pro perdão. Tá, então vou voltar no bondoso. Seja bondoso com você, seja bondoso com seu corpo. Não se critique o tempo todo. Faz parte escolher errado. Tá tudo bem. O importante é o que você vai fazer daqui pra frente. Ok? Então seja bondoso primeiro com você, depois com os outros. Próximo passo. Se perdoe. Se perdoe por tudo que você acha que já aconteceu de errado. Se perdoe. E principalmente, perdoe o outro. Cada um tem seu momento do despertar. E cada um tem direito de pensar de forma diferente. Isso não significa que eu esteja certa e fulano esteja errado. São pontos de vistas diferentes. Pense nisso. Isso traz uma sensação de paz. Pensa nessa palavrinha. Ponto de vista. Tudo é um interessante ponto de vista. Se você pensa, eu te dou um papel, escrito o número 6. Se você olha o papel de um ângulo, você vai ver o 6. Se você olha o papel de um outro ângulo, você vai ver um 9. E aí? Quem tá certo? Depende da situação. E são visões diferentes. Tudo bem, nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que existem regras. Perfeito. Mas não queira ser a Mulher Maravilha, nem o Super-Homem. Para você, simplesmente você for e ditar as regras. Ou melhor, o fazer com que as pessoas cumprem as regras. Você não é ninguém. Você não sabe mais do que ninguém, melhor dizendo. Você sabe o que é bom para você. Existe as pessoas que estão fazendo as coisas diferentes, se for realmente para elas poderem, vamos botar assim bem entre aspas, né? Pagar pelos erros, que não tem erro, deixa a providência divina, deixa. Não é você. Faz a sua parte com você. Olha para você. O que você acha de certo ou errado, de caminhos diferentes? Faça o que a sua consciência mandar. Mas pense que o outro tem o direito de fazer o que a consciência dele mandar. Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, né? No sentido de... não é cada um por si fazer tudo e... Não, ninguém está falando de atingir o outro, de passar por cima do outro. A gente não está falando disso. A gente está falando apenas de você poder amenizar mágoa, rancor, raiva, frustração.
Tenta amenizar isso só pensando que o outro não fez para te atingir. Ele fez porque ele simplesmente é ignorante. Porque ele pensa de uma outra forma diferente da sua. Então, não tem a raiva, a sua raiva não vai atingir o outro. Lembra do campo? O campo é seu. A sua raiva que você emana volta para você, não vai atingir o outro. Então, você que está se contaminando, o outro não está nem aí. Às vezes ele nem sabe que ele pode ter te causado esse mal todo que você tá com essa raiva toda. Pelo simples fato de ele ter um outro ponto de vista. Dá para entender? Que é um interessante ponto de vista. Foi? Todo mundo caladinho, ninguém tá perguntando nada. Continuando. Alimente-se bem, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu não tô aqui, não sou médica, não sou nutricionista, não sou nada. Apenas assim eu vou passar para vocês uma frasezinha que vocês já escutaram, sim, do alimentar-se de forma saudável. O que significa isso? O que eu sigo, ou estou tentando seguir, é descasque mais, desembrulhe menos. Fica com isso aí para você poder refletir um pouquinho. O que significa isso? Descascar mais e desembrulhar menos. De alimentação saudável, isso é tão assim pessoal, né? Mas é um passo que a gente precisa olhar para o nosso físico. A gente precisa saber o que a gente está ingerindo. Mas a gente precisa também saber o que a gente está ingerindo para os nossos pensamentos. O que a gente faz no nosso tempo livre? A gente fica vendo televisão. A gente fica vendo um monte de besteira, um monte de asneira. Desculpa, interessante ponto de vista meu. Respeito quem tá lá, mas olha só, a gente fica o tempo todo escutando só notícias ruins. Eu não estou questionando se são verdadeiras ou falsas, não estou. Eu estou apenas questionando de ser notícias ruins, de estar nessa energia, nessa frequência. Poxa, vai ler um bom livro, livros excelentes. Vai ver um filme bom. Não precisa ser filme de guerra, filme de morte. Vai ver um filme legal, de comédia. Vai conversar com pessoas que estejam numa mesma vibração sua, coisas boas. Não é conversar sobre problemas, sobre desafios. Ai, meu Deus, aconteceu isso. A pessoa vai para a gente poder se divertir. A pessoa... Então, veja com quem você está conversando, com quem você está se encontrando. Vai dar risadas, vai beber um bom vinho. O que você está fazendo alimentando o seu pensamento, se alimentando espiritualmente. Não dá para ficar em casa vendo televisão, escutando só notícias desagradáveis. Não dá. Quanto mais disso, mais você recebe disso. O que você está praticando no seu dia a dia? Né? Então, eu tenho que alimentar a minha mente com coisas boas. Tantas leituras boas. Ó, vou dar um conselho aí para vocês. Poder do Agora. Poder do Agora é muito legal, é muito bom.
Tem o DNA da Cocriação, da Elaine Orives. Tem o Sendo Você Mudando o Mundo. São livros, e tem vários outros de autoajuda, de tudo, que são fantásticos. Mas vai ler um livro, vai ouvir uma música. Tem músicas que a gente bota no YouTube, só procurar lá. Músicas de alta energia, acima de 540 Hz. Procura lá no YouTube. Então vai escutar uma música, vai sorrir, vai rir, vai dançar, vai cantar. Mas não fica vendo televisão, não. Fica não. Você tem outras formas. Ah, mas Adriana, eu tenho que estar a par das notícias. Pra quê? Pra quê? Me diga. Pensa, pra você, não precisa dizer pra mim. Diz pra você, pra quê que você vai estar a par das notícias? Pra saber quantos morreram? Pra saber se a vacina é boa ou ruim? Pra saber... Você vai fazer o que você... Vai pesquisar a sua busca e tem a sua opinião. Por que que você tem que ficar escutando tudo isso? Faz sentido? Hein? Tudo bem? Continuando então, acho que vamos para 9. Beba muita água. Água de graça. Nosso corpo é formado por 70% de água. Existem experiências que foram feitas de você... como a gente tem o poder de modificar a formação, a cristalização da água. Né? Num copo, você bota um copo com água e num copo você começa a emanar coisas ruins, energias ruins para aquela água. E no outro copo, você só emana coisas boas. Deixa congelado e depois você vai ver a formação dos cristais. Olha, eu não estou falando coisa de bobeira, não. São experiências que você pode fazer na sua casa. E o nosso corpo ele é formado por 70% de água. Então, o que o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações com emoção podem fazer dentro do nosso corpo com as nossas células. Vamos tentar? Pratique exercícios. Olha aqui, né? Olha a pessoa aqui falando, né? Eu não tô falando da boca pra fora, não. Eu sei que a gente sabe de tudo isso. Olha lá o que eu disse pra vocês. Que eu ia falar coisas que... Ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei. Mas a gente precisa organizar tudo isso e fazer a ação. Não adianta ficar só as pessoas falando e a gente... Ah, eu sei que eu tenho. Eu sei. E aí? Quando? Quando é que nós vamos colocar em prática? Ok? Muito bem. E última, para a 10ª, né? Valorize o seu agora. Viva intensamente o presente. Presente. Foi um presente dado para você hoje. E você tá lá no ontem. Porque a minha vida era assim. Porque é assim. Porque lá. Ou você tá lá no futuro. Quando eu. E hoje? E hoje? O que você está fazendo hoje? Agora? Não, Adriana, não dá. Hoje eu tô passando por um momento, sabe? Quando o dinheiro melhorar, crença, não vai melhorar nunca. Porque o dinheiro não vai vir até você. Você cocria, é energia. Como você vai acessar a energia do dinheiro se você tá com a falta, com a escassez dele? Não tem como. Não tem como. Quando eu não dá,
é hoje. Viva o hoje. Você não pode... O passado foi e a gente tem que honrar muito o nosso passado. Ok, mas já foi. Eu me permito ser outra pessoa hoje. Aprendi, estou fazendo aquilo que foi bom para mim. Ok, eu levo como aprendizado e permaneço. Aquilo que não foi, deixo lá para eu poder fazer diferente. E faço. E não é só baseado no futuro. Perfeito? É aquele negócio assim, ó. Se despreocupe. Você não precisa ocupar a sua mente. Despreocupe. Para de ficar pensando em algo que não aconteceu ainda. Tá gastando energia à toa. À toa. Não ocupe a sua mente sem necessidade. Para nós podermos acessar coisas novas, vocês concordam que a gente precisa de espaço? Como é que a gente vai fazer downloads se a gente... como é que a gente vai botar arquivos novos se a gente não tiver espaço? Então a gente precisa fazer downloads disso aí. Tirar tudo isso. Então não bota coisa minhoca na sua cabeça. São crenças que nós já ocupamos a nossa mente com crenças que nós tivemos desde criança, que às vezes não faz mais sentido pra gente. Ok, Adriana, entendi. Entendi você falar tudo isso aí. E aí, como é que eu faço tudo isso? Eu sei. As coisas realmente, assim, não são fáceis. Eu sei o que eu tenho que fazer. A maioria das coisas que nós conversamos por aqui, ok, dá pra gente fazer sim. Eu tenho que levantar o bumbum da cadeira e se mexer. Nem ficar esperando o outro bater na minha porta, falar, vem aqui, eu faço com você, eu faço por você. Não. Tem que ter escolha sua e ação sua. Mas, Adriana, eu tô precisando de ajuda. Ok, então busque ajuda. Mas busca, não fica se iludindo. Amanhã, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver mais saúde. Amores, vamos acordar hoje. Faça hoje. Eu sei que às vezes as coisas não são tão fáceis, né? E a gente realmente precisa de uma ajuda. Ajuda até mesmo tô falando de ajuda energética, né? Para as coisas andarem mais rápido e tudo. E aí, realmente, eu sei que é necessário, então, a atuação de uma outra pessoa. Mas o que eu posso fazer, eu, pessoa que estou passando por uma situação, tenho que fazer a minha parte, primeiramente. E aí, sim, eu posso buscar ajuda, porque eu não sou Mulher Maravilha, não sou super-homem, vou buscar ajuda sim, se a outra pessoa puder me ajudar para acelerar o meu processo. Perfeito. Tudo bem? E aí eu precisei de ajuda para acelerar o processo. E essa minha busca dessas terapias energéticas foi para isso. E eu tenho que fazer isso em mim também. Não é só fazer nos outros, eu faço em mim também. Porque eu preciso dessas terapias para alinhar meus chakras, para a gente poder ter acesso a essa consciência, a essas crenças limitantes que a gente tem que desbloquear toda hora, todo instante. Então, não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas o básico, o mínimo da minha parte, da parte de vocês, a gente tem que fazer. Ok? Pronto. Então, e os 10 passos que eu falei? Vocês acham que dá para fazer?
Pelo menos alguns? Desses 10 passos que eu falei, vocês já fazem? Hein, meus amores? Então, olha lá. O que eu trouxe aqui, quero trazer aqui para vocês? Algumas ferramentas práticas para a gente poder utilizar. Essas ferramentas eu ensino, né? Nos cursos. Eu dou curso de barra de Axis. Vou dar um próximo agora no dia 18 de fevereiro. Esse curso vai ser lá no espaço que eu comentei lá no iniciozinho, lá no espaço contínuo do C, no Recreio. Eu estou trabalhando lá com eles, toda terça-feira eu estou lá e o curso eu vou dar lá. Então, o curso de barra de Axis é o curso de um dia só, trabalha as crenças limitantes, né? E tem várias outras ferramentas de ajuda, de autoempoderamento, de desbloqueio de crenças limitantes, e você já sai com certificado para poder aplicar a técnica nas outras pessoas. O que eu faço também? Tem as sessões de terapia, né, que a gente faz até lá no espaço. A gente está fazendo um pacote de sessões semanais desse mês de fevereiro agora. E numa sessão, eu faço o completo. Eu olho a pessoa, né, o meu cliente, como um ser das 3 dimensões. E aí eu trato não só o emocional, o espiritual e o físico. Né? Então, a pessoa, eu vejo a melhor técnica para poder aplicar na sessão e trabalho também com os óleos essenciais e florais de Bach, que são ótimos para a gente dar continuidade em casa. Os óleos essenciais são fantásticos, gente, fantásticos, além de serem naturais. Então, as terapias energéticas, elas vão ajudar a pessoa a ter mais consciência, a buscar mais essa força interior para poder acessar as infinitas possibilidades que existem no universo. Porque às vezes a pessoa está tão frágil e que não consegue enxergar tudo isso que a gente fala. Então, numa sessão de terapia, que tem essas terapias energéticas, não é só o falar, é o fazer. A terapia energética ajuda. Entenderam? Então, assim, vou estar sempre tentando fazer lives para poder ajudar vocês de forma de dar algumas informações, algumas técnicas. Mas, às vezes, só isso não é. Eu preciso da técnica energética também para poder ajudar mais profundamente vocês. Ok? Então, vou passar 4 técnicazinhas para vocês. Vou repetir para as pessoas que não escutaram. Eu vou disponibilizar para vocês depois, quem quiser, lógico, entre em contato comigo. Eu vou disponibilizar um e-book sobre essa live. Tudo que nós falamos, eu botei numa forma de e-book para eu poder enviar para vocês. Inclusive, essas quatro ferramentas que eu vou ensinar agora, tá? Olha só, agora não é momento de cada ferramenta eu explicar as ferramentas, tá? Porque eu explico até essas ferramentas dentro dos cursos. Mas uma coisa é, use. Não importa se você acredita. Use as ferramentas. Use as ferramentas por 21 dias consecutivos. Depois você me diz o resultado. Adriana, por que 21 dias consecutivos? É o tempo que a gente tem para programar nossa mente. A gente pode programar a nossa mente. Mesmo com pensamentos que a gente já teve, a gente tem como programar a nossa mente para pensar diferente. E 21 dias é o tempo que a mente leva para poder fazer novas programações. Ok? Então, eu vou dizer para vocês 4 ferramentas, se vocês quiserem anotar. Vou repetir que eu vou dar depois o e-book para quem quiser, mas quem não quiser o e-book e quiser só anotar as ferramentas, ok. Primeira delas é para aumentar a vibração. É para mudar de uma vibração ruim para uma vibração de uma frequência mais alta. É um mantra. Esse mantra é do Access Consciousness,
que é essa empresa que eu faço, que tem um curso de barra de Access. O Access Consciousness, tem várias ferramentas dentro do curso. Então, eu peguei uma delas para poder dar para você, disponibilizar para vocês. O mantra é o seguinte: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vou repetir. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você vai falar 10 vezes ao acordar, ainda na cama, com aquele soninho, sabe? 10 vezes, não precisa falar em voz alta, você pode pensar. E 10 vezes à noite, na hora que você for dormir. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Fala pensando em todos os seus desafios resolvidos, com essa glória que você vai receber, e é tudo mesmo. E não estou falando só de coisas boas, é tudo. E você vai receber de uma forma diferente, com alegria e com glória. Muita facilidade. Foi? Então, primeira ferramenta é essa. Você vai dizer 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Ok? Muito bem. Outra ferramenta que você vai repetir é para perdão. É o Ho'oponopono. As pessoas já escutam. Eu não vou explicar o que é. Vou falar para vocês. Sempre que vocês estiverem com uma angústia, com uma sensação de mágoa, tristeza, eu sinto muito, me perdoem, te amo, sou grata. A ordem não importa, ok? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 3 vezes você vai falar essas 4 palavrinhas. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Foi? Segunda ferramenta. Terceira ferramenta. Você todo dia, ao acordar, na hora que você for para o banheiro, na frente do espelho, você vai olhar para o espelho e você vai dizer para você, acreditando naquilo que você está dizendo: eu sou linda, eu sou saudável, eu sou feliz, muito feliz. Você vai dizer tudo o que você quiser acreditar de você. De frente para o espelho, se você puder falar alto para você mesmo, de frente para o espelho, você vai dizer. Todos os dias, ao acordar, olhando no espelho, você vai dizer: eu sou linda, como eu sou linda. Eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Foi? Terceira ferramenta. E quarta ferramenta são os que a gente chama de afirmações. Não estou falando errado, não é afirmações, é afirmações. O que você vai dizer? Você vai dizer, formar, eu vou dar um exemplo. No presente, nada de futuro. Exemplo de uma formação. Por que meu dia é tão incrível? Por que minha saúde é tão perfeita? Por que o dinheiro vem a mim com tanta facilidade? Porque minha conta está sempre no positivo. Porque eu sou tão linda e incrível. Exemplos de afirmações. Você vai fazer a afirmação que você quiser, mas sempre no presente. No presente. Nada de futuro. Foi? 5 afirmações todos os dias. 4 ferramentas para você poder fazer durante 21 dias consecutivos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se vocês quiserem marcar algum tipo de sessão, podem entrar em contato comigo também. A gente vê o que é melhor. Ajuda dos olhos, ajuda de florais de bar. Eu estou atendendo online também.
Estou atendendo presencial, as barras só pode ser presencial, o reiki pode ser à distância, faço trabalho com reiki de ajuda todas as quintas-feiras, gratuito, mando reiki à distância para as pessoas. Então, quem estiver precisando na família, mas eu preciso do consentimento das pessoas para botar o nome na caixa, faço a ativação dessa caixa toda quinta-feira às 10 horas da noite. Tá? Então, qualquer coisa que vocês precisem, podem entrar em contato comigo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Foi o que eu falei lá no início. Se por um acaso eu ajudei uma única pessoa, eu já fico feliz. De vocês poderem, pelo menos, mudar um pouquinho só a forma como encarar as coisas, nossa, já foi o meu objetivo. A minha missão já foi cumprida. Eu vou procurar fazer toda semana uma live para poder ajudar. Foi meu desafio, eu coloquei escolhi isso que eu ia fazer esse ano, ajudar vocês de uma outra forma e tentar ajudar de uma forma gratuita para vocês poderem mudar isso aí, a gente mudar a frequência da Terra, todo mundo está vibrando numa frequência melhor, numa frequência de alegria, de amor, de gratidão, de aceitação. Ok, meus amores? Alguém tem alguma coisa que queira colocar? Queira perguntar? Não, já são 9h11, então ficamos 1h10 aí, né, nessa live. Estou muito feliz, gratidão a todos que compareceram aqui. Muito obrigada mesmo, tá? Foi minha primeira, vou fazer outras e espero cada vez mais melhorar. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijo, meus amores. Vou fechar aqui. Tudo bem? Podemos?